negócio é esse que Eva teve filhos dentro do paraíso? Teriam esses filhos comido da árvore do conhecimento do bem e do mal? Ou não? Seriam esses filhos uma linhagem sem pecado? Sabia não? Eu não sabia. Quem seriam esses filhos? Ó Deus, quantas perguntas! Senta aí que vem texto. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Reformando a Visão. Para você que está chegando pela primeira vez nesse canal, eu me chamo Pastor Jonas Sabino. E antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever nesse canal. É muito importante a sua inscrição. E também deixe o seu like maroto. A Bíblia é cheia de textos polêmicos e de muita complexidade. E o texto foco desse vídeo nos propõe uma grande complexidade. Tanto que raramente nós vemos textos como esse sendo pregados nos púlpitos da igreja evangélica brasileira. Então vamos para o texto. Gênesis capítulo 3, verso 16 diz o seguinte: E disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez. Com dor darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Antes de entrarmos propriamente no texto lido, eu gostaria de propor aqui um panorama para que a gente possa entender o que está acontecendo aqui. Capítulos 1 e 2 nós temos o relato da criação. Após Deus criar o palco criacional, Deus vai criar agora o homem e a mulher. Deus então estabelece relacionamento com esse homem através de mandatos criacionais, uma espécie de diretrizes como o homem se relacionaria com a criação de Deus, com o próximo e também com o próprio Deus. Se nos capítulos 1 e 2 nós temos aí o palco da criação, nós temos como personagens o homem, a mulher, criação de Deus e o próprio Deus, no capítulo 3 nós percebemos agora uma nova personagem, a serpente. Se aquele casal tinha a voz de Deus como a única voz dentro daquele jardim, dentro daquele palco criacional, além das suas próprias vozes, que estavam sempre sujeitas a Deus, agora eles começam a ouvir uma outra voz que distorce e traz deturpações para todo aquele diálogo, levando-os à queda. O que temos a seguir é Deus indo ao encontro do homem pecador. O homem agora está escondido de Deus, do seu Criador. E quando abre a boca para falar com o seu Criador, é para tentar justificar o seu erro. Ah, eu não tenho culpa nenhuma. A culpa foi da mulher que tu me deste. Minha, Adão? Claro que não. A culpa é da serpente. Ela que me enganou. Meu Deus. E o que percebemos no meio desse caos promovido por esses três personagens é que Deus estabelece que ele está no controle de tudo. E isso nós vamos perceber com três consequências. A primeira consequência é que Deus vai romper com uma amizade que nunca deveria ter sido criada dentro do jardim. Além de estabelecer uma vitória de um descendente que viria da mulher, apontando para a redenção da criação através desse descendente que viria. A segunda consequência tem a ver com a desarmonização entre o homem e a criação de Deus. Agora o homem, com o sofrimento, vai ter que conquistar aquilo que já havia sido dado a ele de graça, sem mérito nenhum, mas que perdeu por conta do pecado. E uma terceira consequência é o aumento do sofrimento e as dores que ela sentiria no momento tão prazeroso da sua vida, que era o momento de dar à luz. Por conta da consequência dada por Deus para a mulher, por conta da sua desobediência, muitos vão interpretar esse texto dizendo que Eva teve filhos antes da queda, ou seja, dentro do jardim. E aqueles que acreditam nessa teoria vão usar basicamente dois argumentos textuais. E o primeiro argumento usado está na expressão do verso 16 do capítulo 3. Multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez. Os defensores dessa teoria vão argumentar dizendo que só se
pode multiplicar algo que já existe. Ou seja, se Deus está multiplicando grandemente as dores da gravidez de Eva, é porque ela já teria tido filhos e assim sentido algum tipo de dor. Como Deus então poderia multiplicar algo que não existe? Os defensores dessa teoria vão dizer que multiplicar 0 por 0, o resultado vai ser sempre 0. Bem louco! Então Eva já teria experimentado as dores do parto e por conta da desobediência contra Deus, ela teria um aumento das dores do parto a partir de então. Ou seja, ao voltar a dar à luz, ela teria um grande aumento das dores do parto que ela já havia sentido antes da queda no jardim. Um segundo argumento, e isso explicaria a segunda base textual usada por esses defensores, é do texto de Gênesis 4, verso 17, sobre a mulher de Caim, que vai dizer assim: Caim conheceu intimamente sua mulher, ela engravidou e deu à luz Enoque. Após o relato de Gênesis 3, no início do capítulo 4, o texto vai dizer que Adão conheceu intimamente Eva. Ela engravida, dá luz a Caim. Tempos depois, ela torna a dar luz a Abel. Depois de Caim matar Abel, Caim vai fugir para a terra de Nod. E lá na terra de Nod, o texto vai dizer que Caim vai conhecer intimamente a sua mulher. Perguntas que não querem calar. Quem foi a mulher de Caim, se ali no relato bíblico só existiam Adão, Eva, Caim e Abel? Será que essa mulher foi um dos filhos gerados antes da queda? Então, o aumento das dores de Gênesis 3,16 nos dá base para afirmarmos que Eva teria tido filhos antes da queda. E a prova disso vai ser a mulher que Caim vai ter lá na terra de Nod. Então vamos lá. Eu acredito que essa teoria tem grandes falhas e que traz grandes dificuldades, inclusive para a cristologia. A primeira objeção que nós podemos fazer acerca dessa teoria é que, como Eva teria tido filhos dentro do jardim, se a Bíblia não faz nenhuma menção sobre tal fato, apenas após a queda, ali em Gênesis capítulo 4, verso 1. A questão é, se Eva teve filhos dentro do jardim, antes da queda, por qual motivo a Bíblia omitiria tal fato? Já que seria um momento especial a ser registrado. Não faz sentido. Outra questão é, se Adão e Eva tiveram filhos dentro do jardim antes da queda, o que aconteceu com esses filhos? Eles se mantiveram sem pecado? Ou eles comeram do fruto? A Bíblia é clara em dizer em Gênesis 3, versos 6 e 7. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. O texto de Gênesis capítulo 3, versos 6 ao 7 é claro em dizer que Adão e Eva, ao comerem do fruto, tiveram seus olhos abertos. E no verso 8 do mesmo capítulo vai dizer o seguinte: ao ouvirem a voz de Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Em nenhum momento temos o autor bíblico inserindo uma outra pessoa dentro desse evento da queda, a não ser Adão e Eva. Se pensarmos em uma linhagem nascida dentro do jardim, seria preciso jogarmos fora textos do Novo Testamento como Romanos 3, 23, que vai dizer assim: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, ou esse texto está certo, ou Paulo esqueceu de colocar aqui, exceto os filhos que Adão e Eva tiveram dentro do jardim. Outro texto importante que contraria tal pensamento é Romanos 5, 12, que vai dizer assim: portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Mas, Jonas, aqui tem um ponto importante.
O texto diz que o pecado entrou por um só homem. Cadê Eva? A Bíblia pode estar omitindo o nome de Eva aqui. Então a Bíblia pode muito bem também omitir os filhos que eles tiveram antes da queda. Te peguei! O que precisamos lembrar é que Adão é o representante de toda a humanidade. Estava sobre ele a responsabilidade de ensinar todas as coisas que Deus havia transmitido a ele. Mas o que vemos aqui é Adão não se posicionando como aquele que Deus havia colocado como governador de toda a criação. Foi para Adão que Deus disse: domine sobre a minha criação, cuide dela. Foi para Adão que Deus disse: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia em que comer dessa árvore, certamente você vai morrer. O que podemos dizer sobre o texto de Romanos 5:12 é que esse texto nos mostra sobre quem estava a responsabilidade da culpabilidade do pecado ter entrado na criação de Deus, atingindo todos os homens. Estava sobre a responsabilidade de Adão. Todo o capítulo 5 de Romanos trata sobre como o homem é justificado do pecado que o separa de Deus. E mesmo que o foco de Romanos 5:12 fosse outro, uma possível omissão do nome de Eva nesse texto, que não é o caso aqui, não seria a base para justificarmos uma possível ideia de que Eva teve filhos lá no Jardim do Éden, já que nós não temos nenhuma evidência veterotestamentária sobre tal evento. Tá bom, Jonas, mas o texto fala de gravidez, isso não foge do texto, isso não sai do texto. Ao nos depararmos com o texto de Gênesis 3:16 que diz: e disse para a mulher, multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez, com dor darás à luz filhos. Parece que esse texto nos dá a impressão que a informação que Deus quer nos dar é de uma fórmula matemática. Se há uma multiplicação de dores, é porque já havia dores antes. Eva já teria tido parto, portanto já teria sentido dores, e agora essas dores seriam multiplicadas, seriam aumentadas. Contudo, não é isso que o texto está tratando. Primeiro, Eva não teria dado luz a filhos. Não há provas textuais para isso. Segundo, o jardim era um lugar de plenitude com Deus, de harmonia com o Senhor. Não há como falar de dor e sofrimento antes da queda. Acredito que a melhor tradução não seria multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez e com dor darás à luz filhos. Por quê? Quando nós olhamos para o hebraico, nós temos pelo menos 3 palavras de suma importância aqui nessa tradução. A primeira é harebá, que significa fazer aumentar. A segunda é como se fosse uma redundância. É a palavra arber, que significa farei aumentar. Então nós temos aqui aparentemente uma redundância. Vou aumentar, vou multiplicar. E uma terceira palavra é itzivoner, que significa teu sofrimento. Então, harebar, fazer aumentar. Haber significa farei aumentar. E itzivoner significa teu sofrimento. Então, a tradução da primeira parte desse texto seria farei multiplicar teu sofrimento. Então, nós paramos aqui, nessa primeira parte do texto. Então a tradução que nós teríamos para essa primeira parte é farei multiplicar teu sofrimento. Mas que sofrimento? Que sofrimento é esse? Precisamos entender que o contexto aqui é um contexto de queda, um contexto de sofrimento. Então o sofrimento que possivelmente Deus está propondo aqui, trazendo para Eva, que aumentaria, era o sofrimento da desobediência. A vida do homem foi completamente afetada pela queda. E quanto mais o homem peca, mais o homem sofre. Portanto, a multiplicação é de uma dor, e a dor do pecado. O texto vai continuar dizendo: com dor dará à luz filhos. Temos a palavra aqui no hebraico veré-roné, que significa e a tua gravidez. Temos aqui outra palavra que é bitzerev, que quer dizer em dor. Teled, que significa gerarás, e vanim, filhos. Então, segundo a língua original, nós poderíamos traduzir o texto de Gênesis 3:16 assim: e disse para a mulher, multiplicarei o teu sofrimento, e a tua gravidez em dor darás luz a filhos.
Em suma, o texto de Gênesis 3:16 não quer propor uma ideia de aumento de dores no parto, nos levando a uma interpretação de que se há um aumento é porque ela já passou por algum tipo de dores de parto. Mas por conta do pecado, Deus iria aumentar, multiplicar o sofrimento gerado por conta do pecado. E que Eva não seria privada de ser mãe de todo ser vivente. Porém, por conta do pecado, a beleza da gravidez em poder gerar filhos seria contrastada com dor. Portanto, a centralidade de Gênesis 3:16 não é criar um debate se o primeiro casal teve filhos antes da queda, e sim mostrar que o distanciamento da voz de Deus, da palavra de Deus, trouxe para a humanidade separação do Deus Criador, consequências terríveis de dor e sofrimento, mas em meio a todo o caos causado, Deus, que é ofendido pelo homem na sua desobediência, trouxe a resolução do problema causado. E isso, capítulo 3 de Gênesis, já nos revela essa grandeza, apontando para essa solução em Cristo Jesus na cruz do Calvário. O que podemos aprender com esse texto? Primeiro, o pecado nos leva a mergulharmos cada vez mais no sofrimento. A humanidade sofre por conta do pecado. E quanto mais peca contra Deus, mais cega ela está, mais distante de Deus ela se encontra. O problema do ser humano não é a falta de dinheiro, não é a política, não é o sistema, mas sim está distante de Deus, o Criador de todas as coisas. Segundo ensinamento que nós temos, Deus revela a sua graça. O capítulo 3 de Gênesis, que mostra um caos completo, também mostra aquele que resolveu, aquele que solucionou o problema da humanidade. Talvez se Eva tivesse tido filho antes da queda, seria esse filho que seria a solução, o resolvedor dos problemas por conta da queda, já que ele não teria caído mediante aquilo que nós vemos na narrativa bíblica. Mas a promessa de Deus quebra qualquer especulação sobre isso. Que o capítulo 3 de Gênesis, assim como toda a Bíblia Sagrada, nos revele profundamente a grandiosidade desse Deus, que está em direção ao ser humano caído, pecador, morto nos seus delitos e pecados. Que essa verdade alegre o nosso coração, que essa verdade faça o nosso coração transbordar para cada vez mais nos prostrarmos diante desse Deus Salvador. E que Deus possa abençoar a sua vida e até um próximo vídeo. Tchau!